Bem-vindos ao canal do Brasil Escola, eu sou o professor Fred de Biologia. Se você não é inscrito nesse canal, pessoal, se inscreve aqui e marca o sininho para você receber as notificações dos nossos vídeos. Hoje eu preparei uma aulinha para vocês sobre o nível de organização em biologia. Como é que nós vamos estudar, os organismos e como eles estão organizados na biologia. Bora lá? Por que nós precisamos organizar, sistematizar o estudo da biologia? Porque nós temos áreas de estudo desde a mais microscópica possível até a maior possível. Então eu tenho que entender onde eu estou e o que eu estou estudando e como isso está relacionado com todas as áreas de conhecimento dentro da biologia. Então quando a gente fala em níveis de organização, eu estou meio que criando sistemas, eu estou criando gavetas onde eu possa dividir os conteúdos, dividir os conhecimentos e eles estarão entrando cada vez mais dentro um do outro. Então eles estarão uma estrutura que nós podemos dizer de hierarquia, onde nós podemos ir do maior para o menor, assim como podemos ir do menor para o maior. O primeiro nível que a gente vai estudar aqui, que a gente vai seguir aqui, é o maior de todos, que é a biosfera. A biosfera, pessoal, ela é representada pelo nosso planeta na sua forma atual. Então nós pegaremos todas as estruturas que estão dentro do meu planeta. Lembra, isso inclui a atmosfera, litosfera e a hidrosfera. Então eu tenho todas as estruturas que podem compor ou conter algum tipo de elemento vivo, algum ser vivo. Dentro da biosfera, nós entramos um pouco mais específico, então nós começamos a olhar ecossistemas. Os ecossistemas, eles têm duas estruturas muito importantes que compõem ele. São os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos são aqueles que estão ligados diretamente aos seres vivos. E os fatores abióticos seriam aqueles que não são vivos. Posso chamar de matéria inorgânica? Eu ficaria com um conceito um pouquinho mais amplo. Você pegaria todas aquelas estruturas que não aparecem em vida, não se manifestam como vida. Por exemplo, a temperatura, a água, a quantidade de água de uma determinada região. Uma coisa importante que vale a gente observar dentro de um ecossistema é o que nós chamamos de unidade funcional. Com a relação entre os bióticos e abióticos, como é que eles interagem, como é que eles se relacionam, é o que nós chamamos de unidade funcional. E é nesse momento que nós encontramos os fluxos de energia e de matéria, ou seja, é nesse ponto, num ecossistema, que eu vou encontrar as cadeias e teias alimentares ali completas como um todo. Então esse fluxo de passagem de energia de um ser vivo para outro e a reciclagem da matéria que envolve os decompositores está dentro do que nós chamamos de ecossistema. Quando a gente entra um pouquinho mais dentro do ecossistema, nós encontramos o que nós chamamos de comunidade. A comunidade ela também pode receber o nome de biota. Ela é representada por todos os seres vivos que existem em um determinado local, incluindo os micro-organismos até os macro-organismos. Então eu vou observar todos os seres que existem ali naquela região. Se eu continuar entrando mais ainda dentro da comunidade, eu vou encontrar o que nós chamamos de população. Agora, eu vou analisar só uma espécie de cada vez. Então, quando eu pego, por exemplo, uma floresta, eu vou olhar a população de indivíduos, por exemplo, de plantas, depois de animais. Então, eu vou acompanhar espécie por espécie. Então, seriam todos os indivíduos que pertencem à mesma espécie, é o que nós caracterizamos como população. Dentro dessa população, agora eu vou pegar um único indivíduo. Quando eu pegar um único indivíduo, nós chamamos de organismo. É uma estrutura funcional, pode ser pluricelular ou unicelular, e ela vai ser composta por várias estruturas. Então, por exemplo, se a gente pegasse lá dentro de uma população de macacos, se eu pegasse um único macaco, é o nosso representante de organismo. E se você observar esse animalzinho, nós podemos encontrar agora uma estrutura que o compõe, que são os sistemas e os órgãos. Os sistemas e os órgãos são estruturas funcionais do meu organismo que realizam determinadas funções para que ele se mantenha vivo, apto a sobreviver. Essas estruturas, se eu observar mais de perto ainda, eu encontro o que nós chamamos de tecido. Essa seria uma classificação mais importante de todos os níveis que a gente viu até agora, porque a formação de tecido significa que ele tem células e essas células são uma unidade funcional onde todas essas células estarão realizando uma única função ou uma determinada função para que o organismo
execute as funções vitais. Então eu tenho tecidos ali. Vale lembrar que nem todos os organismos possuem tecidos. Se você pegar ali as esponjas marinhas, né, os poríferos, eles apresentam multicelularidade, mas eles não formam tecidos. Então essa parte é um pouquinho que vai ajudar a gente a diferenciar os organismos na hora que a gente estiver estudando. Se a gente continuar a observar bem de perto um tecido, eu vou chegar na unidade da célula, ou seja, essa classificação representa a unidade funcional, a menor delas, que mantém o organismo vivo. Eu tenho certeza que você já estudou células procariontes e células eucariontes, então eu estou analisando estruturas internas da célula, que irão caracterizar esse organismo. Se eu continuar olhando ali, eu começo a entrar em partes moleculares e eu vou ter principalmente moléculas orgânicas. A gente já estudou algumas, como lipídios, proteínas, vitaminas. Essas moléculas, tanto orgânicas quanto inorgânicas, serão a composição da célula. Fred, eu posso continuar observando essas estruturas? Eu posso fazer esse nível de hierarquia até chegar em escalas milimétricas, nanométricas e assim vai. Só que eu já começo a ir para o campo da química ou da física. Da biologia, a gente parte de moléculas orgânicas e inorgânicas que se relacionam para começar toda essa escadinha, no caso agora, de trás para frente, ou seja, da menor partícula para a maior partícula. Então eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, dá o like. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe aqui nos comentários. E todo o material dessa aula você já sabe, está aqui na descrição. Até a próxima, tchau!